Olha, gente, eu tô pra conhecer um protagonista tão bom quanto o Taiki que é realmente fiel aos seus sentimentos. Ele prova mais uma vez que o amor é uma decisão e não apenas uma emoção. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Blue Box, capítulo número 54, que vai começar mais ou menos desse jeito. Hina chegou e perguntou se Taiki queria um beijo seu, mas ele recusou porque não seria verdadeiro. E então ele foi embora e Hina ficou. E aí, então, será que você vai se apaixonar, sim ou não? Oh, yeah! Au! E bom, gente, o capítulo vai começar mais ou menos dessa forma que eu cantei. Eu achei que seria divertido fazer alguma coisa diferente. Como eu gosto sempre de inovar nos vídeos, fazer sempre alguma coisa diferente, principalmente com música, né, que eu gosto bastante. E bom, gente, o capítulo vai começar realmente desse jeito. O Taiki vai realmente olhar pra Hina naquele momento, ela vai fazer aquela pergunta, ele vai se aproximar, mas ele não se aproxima com um sentimento que ele faria aquilo. Parece até que ele estava um pouco em dúvida, por isso que ele se aproxima pra caramba naquele momento, e o seu coração começa a bater mais forte, mas a sua decisão racional dentro da sua cabeça, porque ele não só gosta da Shinatsu, ele decidiu também gostar dela e ser fiel aos seus próprios sentimentos, mesmo que alguma pessoa o coloque em dúvida. É isso que a gente percebe no restante do capítulo. Porque olhem só o rosto dele nesses momentos e principalmente quando ele diz que não, eu não quero testar de verdade, eu não quero te beijar de verdade aqui. Até porque ele também estaria magoando a Hina, sabendo que ele gosta da Shinatsu. E não seria também fiel aos seus sentimentos e ainda acabaria magoando a personagem. Bom, de toda forma ela diz que é uma brincadeira, que ela sabia que ele não ia fazer de verdade. Eu acho que ela tinha essa esperança realmente, ela falou tudo aquilo que ela sentia, mas ela percebeu que o coração do Taiki estava batendo mais acelerado. E claro, nós sempre percebemos quando uma pessoa fica muito nervosa na nossa presença, quando uma pessoa pega e fala: meu, será que eu tô perto de você? Será que... Você percebe que a pessoa tem uma vontade de estar próximo, né? Então ela percebeu que o Taiki bateu com o coração cada vez mais e falou: esse é mais um ataque da Grande Hina. A Grande Hina ataca novamente. Então sim, essa é a melhor protagonista do negócio todo, porque vocês sabem, né? Hina chegou e perguntou. Então, cara, muito legal de verdade a atitude da Hina, porque ela continua insistindo, ela continua tomando coragem e ela não é covarde. Covarde que é uma das palavras que o Taiki vai utilizar nesse capítulo, se referindo a ele mesmo. Porque, bom, passado esse momento junto com a Hina, o Taiki desaba. Mas por que será que o Taiki desabou? Bom, o Taiki realmente ficou muito nervoso, ele começou a ter ali algumas confusões na sua cabeça. Você percebe que desde o capítulo passado, ele já começou a pensar na Hina. Quando ele estava falando com a Shinatsu, em vez de ele pensar logo na Shinatsu ou na mesma coisa, ele ligou os pensamentos à Hina. Porque a Hina é a personagem que está mais próxima e tomando mais atitudes. Ela está demonstrando que gosta dele. E bom, e o que custa pensar um pouquinho na Hina? Não custa nada, sabe por quê? Porque ela está começando a envolver os sentimentos dele. Porque ele já conhece a Hina há muito tempo. Então é nesse momento que ele desaba e diz: eu não aguento mais isso. E logo ele pensando na Hina, algumas pessoas podem pensar: pô, ele não tá mais aguentando a Hina, fica flertando com ele e tudo. Não, não é isso. Ele não aguenta mais porque ele tá quase meio que caindo nessa armadilha, vamos dizer assim. Porque realmente ele tá começando a ficar mexido. Isso é perceptível pelos capítulos passados e por toda a construção de todos os capítulos. Não analise o capítulo só por esse daqui de agora. A gente tem que pegar um todo do que vem acontecendo e percebendo que o Taiki está mudando com a Hina. Ele tá começando a enxergar ela de outra forma, ele tá começando a ficar confuso. E como o Taiki tá muito pressionado pelo badminton, pelas coisas do festival cultural e mais o romance que ele tem, por exemplo, com a Shinatsu, dele gostar dela, e ao mesmo tempo da Hina, como ele se sente? Ele se sente pressionado, então, logicamente, ele não aguenta mais isso. Não que ele aguenta mais a Hina falando: não, essa menina tá me enchendo o saco, não. A imagem dele ali é de um cara sem graça. Reparem nas imagens do rosto dele, vocês vão ver o quão pressionado ele está por toda a situação que ele tá passando. E isso vai se refletir onde? No badminton, porque logo na partida que ele tá enfrentando o Haryu, ele percebe que o Haryu começa a ganhar de uma diferença maior que ele, como se ele não tivesse melhorado nada. Mas ele consegue vencer os outros. E por que ele não consegue vencer o Haryu ou se aproximar nos pontos? Bom, porque ele não tem confiança, ele está inseguro, está abalado.
E todo mundo sabe que quando a gente está desmotivado, quando a gente está triste em alguma situação, obviamente o nosso desempenho tende a cair. E é isso que acontece com o Taiki, e é o que o Haryu chega nele e fala, ó, alguém que não tem confiança, né, não vai conseguir fazer pontos comigo. Então não adianta ele se esforçar pra caramba e não ter ali uma motivação, ou pelo menos estar confiante nele mesmo. E o Taiki vocês perceberam no capítulos passados, e é o que vai ter na conversa da Shinatsu com o Haryu nesse capítulo, que ele se esforça pra caramba, mas ele mesmo não se elogia, ele mesmo não se acha muito bom, ele mesmo não se acha, nossa, eu estou melhorando realmente. E enquanto ele não vê o seu sucesso, né, o seu próprio sucesso e o quanto ele melhorou, realmente ele não vai ter confiança nenhuma. É um ponto muito importante porque Blue Box ele não só trabalha o relacionamento dos personagens como um romance, mas sim também as inseguranças, os problemas que eles enfrentam. E é então que ele olha para Shinatsu, para Hina, enquanto eles estão lá treinando. E por que ele olha para as duas? Porque as duas tomaram caminhos ali. A Shinatsu, querendo ou não, ela pode não ter tomado uma atitude com o Taiki, mas ela seguiu em frente com o basquete. E ela tá fazendo todo o possível para conseguir. Então é como se ela estivesse avançando. A Hina, ela tá avançando no amor e no esporte que ela gosta. Então isso é muito, mas muito importante. E então ele percebe que todo mundo tá avançando e ele não, e ele pensa, pô, eu sou um covarde. De certa forma, Taiki, sim, tecnicamente você pode estar sendo meio que um covarde. Mas não é pra tanto, você ainda tá muito novinho pra ser um covarde. E é bom, nesse momento a Shinatsu vai ter uma conversa com o Haryu, eles dois vão conversar, o Haryu vai falar, pô mano, você parece um soldado, né, uma guerreira, né Shinatsu, porque tipo, você vive se esforçando pra caramba e tudo, só que o esforço dela é diferente do Taiki. A Shinatsu sabe mais sobre si mesma do que o Taiki sobre si mesmo, porque o Taiki ele já imagina ele como uma pessoa comum, que não tá avançando em nada e não consegue ver as próprias melhoras. Então é como se ele estivesse avançando num deserto, dando um passo adiante, sem se hidratar, sem tomar uma água, sem descansar, sem relaxar. Porque ele tá avançando, ele vê que não melhora no ponto de vista dele, e isso infelizmente faz com que ele não mantenha o mesmo desempenho no badminton, e isso atrapalha ele. E bom, a Shinatsu ali conversando junto com ele, ela vai falar que, tipo, pô, tem um cara que se esforça pra caramba também, que se esforça muito mais do que eu, que é muito mais guerreiro do que eu, que seria o Taiki. E aí que eles entram nessa conversa sobre o Taiki, os dois, e a Shinatsu até chega a falar, pô, por que você não hidrata o Taiki, né? Por que você não ajuda ele? Por que você não fala isso pra ele? E o Haryu, ele meio que, ele deixa o negócio assim meio independente também, pro Taiki se tocar e ele aprender sozinho. Porque, cara, se você tiver toda hora uma pessoa te ensinando, você nunca aprende de verdade. Você precisa errar, você precisa ter os seus erros, as suas frustrações pra você poder aprender e crescer. Então olha só como o Blue Box ele consegue trabalhar ao mesmo tempo o romance e o desenvolvimento dos personagens. É isso que eu acho muito inteligente na autora. E não só isso, como ele também trabalha algumas indiretas que o Haryu diz pra ela que a pior coisa do mundo, a coisa mais difícil do mundo, é quando você fica parado. Então por isso que o Taiki continua avançando, mesmo perdendo assim um pouquinho da confiança em si mesmo, depois de ter perdido pro Yusa, ver alguém que é muito melhor do que ele. Ele precisa dessa confiança. E quando o Haryu ele fala sobre o Taiki para Shinatsu, ele não quer se referir apenas ao Taiki, mas ele está se referindo à própria Shinatsu. Até quando ela vai ficar parada? Até quando ela vai fingir que ela não gosta do Taiki, por exemplo, e revelar os seus verdadeiros sentimentos? Tanto que ele dá uma olhadinha marota nela ali, percebendo alguma coisinha. Então sim, o Haryu tá tentando ajudar no romance dos dois. Achei muito legal essa parte, gostaria de saber o que vocês acharam também. E é aí que o Taiki ele vai começar a comer um curry e tudo, né? O Haryu pensou que ele não ia relaxar nem um pouquinho. E eles voltam pra prática e tudo mais, né? Vão lá praticar. E aí a gente tem um monólogo ali do Taiki, pensando que ele é o único covarde ali que não deu um passo adiante. E aí ele lembra da Hina, que tomou um passo adiante, falou que gostava dele. E ele ficou sem resposta quando a Hina falou alguma coisa pra ele que tipo, pô, eu gosto de você. E aí ele falou, pô, mano, o que eu falo? E ela ainda falou assim, você não precisa me responder agora ou nem depois e tal. Eu sei que você gosta de Shinatsu. Mas ele sente que ele precisava ali dar uma resposta. E por que ele ficou confuso? Porque ele tá indeciso, ele está inseguro sobre si mesmo. Então ele precisa ter confiança em si mesmo para depois gostar de outra pessoa. Senão, não adianta ter um relacionamento com uma pessoa que não tem confiança em si mesmo. Você pode até ajudar ela e tudo mais, só que, cara, se a pessoa não tem confiança em si mesmo, uma hora vai dar ruim. Porque o laço entre os dois vai acabar quebrando. Então o Taiki precisa dessa confiança. Então gostei bastante do processo de pensamento do Taiki, do Haryu. Espero que alguém consiga ali mostrar pra ele, e quem sabe até o Yusa mostrar pra ele que ele precisa ter mais confiança em si mesmo. Eu acho que isso seria muito legal pro desenvolvimento do personagem. É legal que a autora ela não foca só no romance. Então você não precisa sempre se basear, pô, não se beijaram, pô, não aconteceu tal coisa.
que a obra é só isso. O Blue Box ele tem uma energia assim que ele passa que mesmo quando o romance ele pode, entre aspas, não andar, o amadurecimento dos personagens anda, e são sentimentos sinceros, e o Taiki, ele principalmente é fiel aos seus próprios sentimentos. Ele pode até se sentir abalado pela Hina, mas você vê que ele não pestaneja quando é pra falar da Shinatsu. Então ele honra o sentimento que ele sente, então eu achei isso muito legal do personagem, achei muito maduro da parte dele, e é aí que a gente termina o capítulo com o Yusa entrando ali na escola deles e perguntando onde que é o ginásio e tudo, e pá, e acaba encontrando ali o Taiki. E bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, já devemos começar ali o amistoso entre o Taiki e o Yusa, acho que vai servir muito bem pra ele, a Hina e a Shinatsu vão assistir, então talvez a gente tenha alguma mudança ou algum clímax, alguma coisa acontecendo nesse momento. Assim, pelo menos eu espero. Não achei que a autora beitou nesse capítulo, achei que era bem óbvio que não iam se beijar na real, mas o que eu mais gostei foi da atitude do Taiki, não foi aquele personagem bundão que chega lá e fala não quero te beijar porque isso, que não, ele não quer. Por quê? Porque ele gosta da Shinatsu. E ele não pode fazer alguma coisa pra magoar a Hina e ao mesmo tempo magoar o seu próprio sentimento. Então, cara, personagem muito fiel aos seus sentimentos, gostei demais. Não é o típico protagonista de shonen. Então, nem de anime, né? Porque nem só shonen é assim. Então, gostei demais, achei muito divertido. Até que eu fiz a musiquinha aqui pra vocês, né? Que eu achei muito engraçado, né? Então, fica aí, diversão, né? Só pra encerrar com essa musiquinha.